nesta série de sermões sobre a história da redenção. Até aqui vimos que Deus criou o seu reino bom e colocou o homem na terra, sua imagem e semelhança para representá-lo. Gênesis 1 e 2. Com a queda, Gênesis 3, a harmonia, a shalom de Deus foi deturpada. O primeiro casal humano caiu na tentação de ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal por si só. Ou seja, eles queriam decidir por si mesmos, tendo a si mesmos como referenciais do que é bom e do que é mal. Eles desejavam ser autônomos, desejavam ser uma lei para si mesmos. Agora, em Gênesis 4, veremos o delinear das consequências dessa rebelião para as 7 gerações seguintes depois de Adão. É interessante notar que o capítulo 4 ecoa o capítulo 3 de Gênesis. A narrativa sobre Caim e Abel tem muitas semelhanças com a da queda no capítulo 3. Assim como Adão e Eva, Caim é tentado a pecar, é admoestado pelo próprio Deus. É dito a ele para que ele tenha domínio sobre o seu pecado, mas ele sucumbe à tentação, assim como o casal Adão e Eva haviam feito. Depois disso, depois do seu pecado, assim como Deus procurou Adão no Éden, no paraíso, Deus agora pergunta a Caim: onde está Abel, o teu irmão? No capítulo 3, nós vemos o pecado restrito àquele que pecou. Agora o pecado se expande e o pecado de um indivíduo atinge o outro. Pergunta não é mais onde você está, mas onde está o teu irmão Abel, que você matou. E assim como o capítulo 3, Abel é amaldiçoado. E tão rapidamente como quando amaldiçoou a serpente e a terra, Deus sentencia: Caim, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Muito parecido com a maldição do capítulo 3. Caim também se esconde da presença de Deus. E ele foge para o oriente do Éden, ao oriente do Éden, distante de Deus, distante da sua presença, e ao oriente, próximo de Sodoma, ou a cidade que viria a ser Sodoma, próximo daquilo que viria a ser a Babilônia, próximo daquilo que viria a ser Babel. A ideia de se afastar, de estar longe ainda mais de Deus. É como se a humanidade estivesse dando passos ainda mais distantes que Adão e Eva tinham dado em relação a Deus. Leiamos, portanto, no capítulo 4 de Gênesis. Acompanhe, por gentileza, a leitura. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo.
Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ilumina-nos, ó Pai, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Dai-nos entendimento deste texto e aplica-o em nossas vidas, e que nós o vivamos para a glória do teu santo nome e a alegria de teu povo. Amém. Livrarias, hotéis, restaurantes, spas e até boates. São nessas coisas que boa parte dos templos antigos cristãos na Europa tem se transformado, tem se tornado. A Europa sofre a passagem de um furacão de secularismo. Enquanto isso, outras nações do mundo têm visto mais mártires cristãos do que jamais houve na história do mundo. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria. Esses são alguns dos muitos países em que cristãos são caçados e assassinados. Em alguns lugares, o número de cristãos caiu pela metade. O povo de Deus teme que a igreja esteja morrendo. Até o fim do século, segundo pesquisas sérias, os muçulmanos vão superar os cristãos em números. Estima-se que entre 2015 e 2060, o número de muçulmanos deve crescer 73% em todo o mundo, enquanto a média de crescimento populacional é de 35%. Observe,
Enquanto a população cresce 35%, os muçulmanos crescem 73%. Isso aumenta a probabilidade das perseguições entre os islâmicos extremistas. E talvez surgem algumas perguntas. Mas afinal, por que há tantas perseguições? Por que há tanta perseguição intelectual ao cristianismo? Por que há tanta violência contra cristãos? Qual será o nosso fim? Qual o futuro do cristianismo? Antes de responder essas últimas perguntas, eu me volto para a primeira, que é: por que há tanta perseguição intelectual e física contra cristãos? Qual é a razão? Os motivos são muitos, variados: opressão comunista, antagonismo étnico, opressão islâmica, paranoia ditatorial. Mas a razão fundamental é a inimizade declarada por Deus entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, lá em Gênesis 3:15. Esta perseguição que nós vemos hoje, acentuada, teve origem há séculos, ela é antiga. Ela despontou logo após a queda de Adão em Gênesis 4. Desde então, a descendência da mulher sofre ferrenha oposição. E por aparentar fragilidade, a descendência da mulher é constantemente oprimida. A descendência da mulher sofre ferrenha oposição. Esse é o primeiro ensino. Em Gênesis 4, logo no versículo 1, nós começamos com um sinal de esperança à luz do que aconteceu em Gênesis 3. Nós lemos: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Observe, cada palavra aqui é importante. Ela concebeu e disse: adquiri o quê? Um varão com o auxílio do Senhor. Eva não diz: adquiri um bebê, adquiri um menino. Ela usa a palavra que define Adão nos capítulos anteriores: Ish, um homem, um varão. Observe aqui o aspecto de fé. É como se ela dissesse: o descendente que Deus prometeu que pisaria na cabeça da serpente nasceu. Nasceu o varão, nasceu o homem. Imagine Eva traumatizada em reconhecer que foi ela e Adão uma porta para a entrada de todo o mal no mundo. Ela anseia pelo descendente que irá redimi-la, bem como a terra. Então, um filho nasce, e ela não chama de bebê, ela não chama de menino, ela diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Caim para Eva é outro Adão, um homem concebido com o auxílio do Senhor. Será essa a semente prometida à mulher que derrotará a maligna serpente? Tudo parece que sim. Caim já começa bem. Com certeza Eva passa a informação para ele: olha, você nasceu com o auxílio do Senhor. Está sendo educado. Ele tem privilégios. Como primogênito, segundo os israelitas, ele tem o direito da herança, tem direito de liderar seu povo no futuro, no lugar de seu pai Adão. E há alguns traços que ele é um substituto ideal. Afinal, o trabalho que o seu pai faz não ficaria sem substituto. Assim como Adão, Caim também é lavrador.
Mas Eva teve outro filho, Abel. Diferentemente de Caim, sua mãe não diz nada a respeito dele. Ele não tem direitos de primogenitura. Ele não é o primogênito, ele não tem direito algum. Seu nome, Abel, significa vapor. Ele é vulnerável, é passivo, e nessa narrativa ele não fala nada, ele não se defende. Ele nos lembra o servo sofredor, que foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Interessante, né? Traços de piedade que apontam para o Senhor Jesus Cristo, oprimido, mas não abriu a boca. Cordeiro mudo, foi morto, assassinado pelo seu próprio irmão. Versículos 3 e 5 começa então um conflito. Leiamos de novo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a Yahvé, ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Porque o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, e não de Caim e de sua oferta? Pergunto. Qual o motivo disso? Vejamos. Primeiro, o Senhor olha para a pessoa. Há alguns aqui que na pressa interpretam mal, dizendo, olha, é possível se aproximar de Deus pelas obras. Deus aceitou as obras de Abel e de Caim, não. Não, o texto diz, agradou-se o Senhor da pessoa de Abel e depois de sua oferta. Porque o Senhor é aquele que olha para o coração, para a motivação. E nós sabemos qual é a motivação de Abel, porque o autor de Hebreus, inspirado, nos a disse. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Hebreus 11, versículo 4. A oferta de Abel evidenciava o seu coração. Ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Os israelitas conheciam bem essa linguagem. Os destinatários dos escritos de Moisés conheciam bem. Isso nos remete à ideia do sacrifício, de como eram feitos os sacrifícios. O animal sacrificado deveria ser o primeiro do rebanho, puro, sem defeito, sem mácula. A gordura deveria ser queimada. É como se Abel estivesse cumprindo a lei, sem a lei ter sido formalizada. Ele cumpre o espírito da lei. Ele dá o melhor para o Senhor. E isso expressa o seu coração diante de Deus. Em contraste, Caim trouxe apenas alguns do fruto da terra. A palavra primícias, em relação a Caim, está notavelmente ausente. A sua oferta parece bastante superficial. Deus então ignora Caim, o primogênito, e a sua oferta. Mas aceita Abel, o irmão mais novo, e sua oferta. Qual é a reação de Caim? Raiva, ira. Raiva de Deus e inveja de seu irmão. Acabou de quebrar a lei. Amor a Deus e ao próximo. A ira era tanta que ele não conseguia disfarçar. Então Deus o admoesta, versículo 6.
Disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso nos lembra do que Pedro diz a respeito do leão que está prestes a dar o bote, não é? Mas troque de animal, coloque uma serpente. A serpente que havia enganado Eva e que, por sua vez, fez com que Adão pecasse, está pronta para dar o próximo bote. Caim se recusa a ouvir a Deus e chegamos então no ápice, no clímax deste enredo. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Para os israelitas, os destinatários deste texto, os destinatários primários deste texto, a referência de ir ao campo soava como um presságio. Todo crime, segundo a lei, cometido no campo era considerado crime premeditado, pela simples razão que no campo é um lugar onde os gritos são reprimidos, onde não há testemunhas. Então não foi um rompante de Caim, ele premeditou. Um lugar onde Abel não seria ouvido, onde o seu ato não seria visto. Então, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Por 7 vezes, a narrativa diz que Abel é irmão de Caim. 7 vezes. A ideia é que fique claro para nós que Caim não mata um inimigo ou um estranho, mas o próprio irmão. Foi a isso que levou o pecado de Adão já na 2ª geração, ao fratricídio, o assassinato de um irmão. E tudo isso sem testemunha, exceto Deus. E é este Deus que estabelece um tribunal e passa a interrogar Caim. Versículo 9. Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Deus então sentencia: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito, por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Mas o Senhor é misericordioso. E respondendo à preocupação de Caim, ele diz: assim qualquer, eis que hoje, versículo 14, Caim diz: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Você sabe que sinal é esse? Eu também não. E não é importante. O ponto não é esse. A questão é que Caim está sendo poupado por graça e misericórdia de Deus. É por isso que os ímpios ainda estão sobre a terra, porque Deus é misericordioso. Não é porque eles merecem, não. É graça, é misericórdia. Caim, então, foge para longe, ao oriente do Éden, na direção da Babilônia, da cidade de Sodoma de Gomorra, em direção, estando cada vez mais longe do paraíso, do ideal. Encerra-se o primeiro enredo. E aqui nós temos algumas lições. As coisas não mudaram. As coisas não mudaram na história do mundo, na história da redenção. O povo de Deus, pequeno, pacífico, durante eras, tem sido perseguido, martirizado. A descendência da mulher tem sofrido ferrenha oposição por parte da semente da serpente. Caim matou Abel,
Abraão teve problema com os filisteus. Ismael zombou de Isaque. Esaú queria matar Jacó. Os egípcios oprimiram os israelitas. Os profetas foram rejeitados. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e todos os demais. Até o nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido e morto por mãos iníquas, mas ressuscitou. No entanto, a marca da perseguição recaiu sobre ele. Todos os apóstolos foram martirizados, exceto João. Segundo relatórios, as perseguições dizem respeito a 260 milhões de pessoas em 73 países. Este é um número de hoje. 260 milhões de cristãos estão sendo perseguidos em 73 países. Mas não se esqueça, a perseguição da serpente não é só física, é também intelectual e de caráter doutrinário. Judas, o irmão de Jesus, fala dos falsos profetas e apóstatas que prosseguiram o caminho de Caim. Lá no versículo 11 de sua carta. Ideologias contrárias às Escrituras têm se levantado. E você percebe que por trás dessas notícias tristes fica claro a veracidade da palavra de Deus. Por trás de toda essa perseguição, as palavras do Criador ecoam: porém inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. É por isso que nós somos perseguidos. Fisicamente ou intelectualmente, ideologicamente, doutrinariamente. Existe uma inimizade. A descendência da mulher sofre ferrenha oposição. Como também a descendência da mulher aparenta uma certa fragilidade em relação à descendência da serpente. Apesar de todo o ocorrido, percebemos que a misericórdia divina acompanha Caim. Versículo 17. Coabitou Caim com sua mulher, ele concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Numa rápida ordem de descendentes, o narrador traça a genealogia de Caim e faz uma pausa em Lameque, cuja família revela tanto o alto grau de desenvolvimento cultural e tecnológico, quanto também a profundidade do pecado na raça humana. Observe, eles se desenvolvem culturalmente e tecnologicamente. Versículo 20. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Agropecuária. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Música. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, metalúrgico, de bronze e de ferro. O mundo está se desenvolvendo, mas acompanhando o desenvolvimento tecnológico, a maldade. E a maldade fica evidente nos pecados de Lameque. Já no versículo 19, Lameque toma para si 2 esposas. Isso é um destaque, ele está fazendo errado. Está se desviando do padrão criacional. Deus não criou 2 mulheres para Adão, mas uma. Ele se afasta desse padrão criacional. E não só isso, no versículo 23, ele faz um poema da sua violência. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim,
de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele não é aquele que perdoa 70 vezes 7, é aquele que se vinga. Está percebendo aqui? A maldade acompanhando a tecnologia, o desenvolvimento cultural. Lameque representa a sétima, isso é importante, a sétima geração de Adão na linhagem de Caim. Somente 7 gerações depois de Adão, declara Cid Greidanos, um número completo de gerações, e o pecado chegou à plena fruição. Os seres humanos agora se gabam de poderem defender a si mesmos. Eles não precisam de Deus, não precisam da sua lei. Eles mesmos decidirão o que é bom e o que é mal. Eles se tornaram deuses para si. Com seu desenvolvimento cultural, eles podem se virar sozinhos, eles não precisam mais de Deus. Em apenas 7 gerações, a humanidade se desintegrou de um mundo em que Deus era adorado e cultuado para um mundo em que os seres humanos pensam que podem viver sem Deus. Você nota a atualidade assustadora deste capítulo? Impressionante, não? Você percebe que a história mundial é a reverberação deste cenário de Gênesis? A partir da queda, o mundo se tornou um lugar em que, ainda que as pessoas sejam abençoadas por Deus com dons maravilhosos, na cultura e na ciência, a semente da serpente corrompe todas as coisas e torna o mundo um lugar de rebeldia contra o Criador. Além de perseguir tudo que lembra a Deus, a começar pela sua semente, pela descendência da mulher. A descendência da mulher lembra a Deus e eles querem apagar tudo o que lembra o Senhor. Eles querem viver em autonomia. Mas em vez de encerrar a narrativa com esse terrível comentário, há alguns raios de esperança. Versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Eva associa o nascimento de Sete à sentença divina de juízo sobre a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e o descendente da mulher pisará a sua cabeça. E qual é a palavra que Eva usa aqui? Deus me concedeu outro descendente. Sabe o que Eva está fazendo aqui? Ela está reconhecendo outro descendente, agora ela reconhece que, na verdade, o descendente, a semente da mulher, era Abel, e não Caim. E Abel tinha sido morto, mas agora ela está dizendo: Deus me deu outro descendente. E o nome Sete dá a ideia de retribuição. Não no sentido de merecimento, mas de algo que está ali para substituir outro. Irmãos, eu fiquei maravilhado aqui com a fé de Eva. Caim nasce e ela diz: esse é o homem. Caim se mostra ser o descendente da serpente, não da mulher. Mata o seu próprio irmão. E depois de gerações, Eva dá à luz. Será que ela chega à conclusão de que a sua fé foi em vão? E que não há mais solução ou esperança e que Deus abandonou? Não, ela volta a ter fé. Ela volta a ter fé. E diz: não, esse é o descendente que está no lugar do outro, que era Abel. Deus me concedeu outro descendente. Será que Eva errou de novo?
Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Observe, na linhagem de Caim vemos prósperos desenvolvimentos culturais. Mas o povo declara cada vez mais que não precisa de Deus. Na seção que retrata sobre a genealogia de Caim, você não vê o nome Deus, nenhuma referência a Deus. E Deus aparece novamente agora no versículo 26. E essa, se você contar, aqui é o número 70 em que às vezes o nome de Deus aparece. 70ª vez que o nome de Deus aparece. Isso é importante. Mas na geração de Caim não havia nenhuma referência a Deus. Embora haja desenvolvimento cultural, a linhagem de Caim se desvia de Deus. No entanto, na linhagem da semente da mulher temos Abel, vapor. Enos, que significa fraqueza. Mas são estes que invocam o nome do Senhor. São pessoas dependentes de Deus, que fazem do Senhor o centro de suas vidas. O primogênito de Caim e seus descendentes são os pioneiros das cidades e das artes civilizadas. Mas o primogênito de Sete e seus descendentes são os pioneiros da adoração. Apesar da ferrenha oposição, apesar da sua aparente fragilidade, a descendência da mulher permanece. Permanece por conta do triunfo do descendente Cristo Jesus. Por causa dos planos de Deus que não podem ser frustrados. Ao longo da história da redenção, Deus torna possível a existência contínua da semente da mulher. Ele concede Sete no lugar de Abel, que for assassinado. Ele faz de Sara, a estéril, dar um filho a Abraão. E o mesmo acontece com Rebeca, a esposa de Isaque. Ele preserva o seu povo ao longo da história. A batalha predita por Deus em Gênesis 3:15 começa aqui, no conflito entre Caim e Abel. Mais tarde, essa luta se amplia com Israel de Deus. E até mesmo os reis de Israel se oporam aos profetas. E isso não para no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a continuação desta batalha. Herodes tentando impedir o nascimento de Jesus, matando os bebês, mas ele fracassa. Jesus nasce, e sua genealogia em Lucas tem início, se você for por final, né? E você vai ler escrito ali, que nasceu Adão. Adão foi criado por Deus. Adão gerou a Sete a Enos. E a genealogia vai indo até chegar a Jesus. A descendência da mulher é preservada. Satanás está contra Jesus, o mundo contra a igreja. Mas tudo isso até a derrota final da serpente maligna, quando ela será lançada para dentro do lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse capítulo 20. O povo de Deus teme que a igreja esteja morrendo. Secularismo, perseguição intelectual, perseguição doutrinária, perseguição física. Tudo isso tem aumentado. Até o final do século, segundo pesquisas, os muçulmanos vão superar os cristãos em números. Estima-se que entre 2015 e 2060, o número de muçulmanos deve crescer 73%. Em todo o mundo, enquanto a média do crescimento populacional deve ser de 35%. A probabilidade das perseguições se intensificam. Por que há tanta perseguição intelectual? Por que há tanta violência contra cristãos? Qual será o nosso fim?
Qual o futuro do cristianismo? Você já tem as respostas. A história da redenção é marcada por ferrenha oposição ao povo de Deus. Como uma reverberação de Gênesis 4, a cultura se desenvolve, a tecnologia se aperfeiçoa, a perseguição contra cristãos aumenta, mas não tememos, não temos medo, porque o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. É o que está escrito em Romanos 16, versículo 20. A história da redenção testemunha a aparente fragilidade do povo de Deus, mas não tememos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Venceremos a batalha contra Satanás, porque Jesus derramou o seu Espírito Santo em nossos corações, e não importa quão dura seja a batalha, Deus é fiel para preservar a sua igreja até que Cristo venha novamente para estabelecer o seu reino de modo perfeito e pleno. Estamos seguros, irmãos? Ainda que sejamos martirizados, estaremos nos braços do Pai, seguros para sempre. Mas talvez surja uma dúvida final na sua mente. Como particularizar essas verdades? Porque elas são bem amplas, elas têm a ver com todo o povo de Deus. Mas como eu tomo para mim de forma particular, individual? Permita-me dar um exemplo pessoal. Por anos, o final do livro do livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, exerceu sobre mim uma certa influência. A frase final é: ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ele está dizendo: não tive filhos, não coloquei ninguém no mundo, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Você entende isso? A maldade humana tem aumentado. Será que conseguimos criar filhos? As pessoas estão pensando: melhor não ter filhos. Perseguição, violência, relativismo moral, imoralidade sexual, filosofias progressistas que não só ganham espaço, mas tentam impedir toda e qualquer influência cristã. Não estaria Brás Cubas certo? Meus amados, nós jamais perderemos alguém da família da fé. Eu estava errado, Brás Cubas está errado. A nossa descendência, a descendência da aliança é preservada por Deus. Deus cuida dos nossos filhos, sendo eles eleitos por Deus. A família da fé não se perde. Deus preserva, e no final das contas o que importa é a família da fé. É com quem nós vamos morar para sempre, passar a eternidade. A semente da mulher está bem guardada. A semente é Cristo Jesus, mas a semente também é a igreja. Cristo Jesus é o representante, é aquele que triunfa e que traz vitória ao seu povo. Mas a igreja tem sido guardada e sempre o será. Os filhos da mulher estão bem guardados, os filhos da aliança estão preservados para sempre. Nenhum daqueles que pertence ao Senhor se perderá. Eles estão seguros, bem como aqueles que foram martirizados. Sabe por quê? Porque eles, pois, venceram
por causa do sangue do Cordeiro, o descendente da mulher. E é por isso que nós sabemos que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, se seus filhos fazem parte desta aliança, não tenho o que temer. Na história do mundo, Deus não falhou, vai falhar agora? Ele não pode falhar. É impossível. A família da fé está segura. Você entende como você pode particularizar essas verdades? Você entende como isso tira os nossos temores com relação aos seus filhos? O que vai ser deles, Deus guardará, sendo eles eleitos do Senhor. E nós terminaremos todos juntos em torno do Cordeiro que foi morto e venceu a morte, pisando na cabeça da serpente. Louvado seja o Senhor.